E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui no canal. Esse vai ser um quadro recorrente aqui, vai ser respondendo algumas perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram, na caixinha de perguntas. Vocês sempre me mandam, sempre estou fazendo perguntinhas por lá, porém tem algumas que são muito grandes, então é melhor fazer aqui pro YouTube, beleza? Primeira pergunta que eu selecionei para responder aqui para vocês. Eu caí no mesmo erro várias vezes, Deus me perdoa? Primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente erra, quando a gente comete um pecado e a gente percebe que foi um pecado, a gente tem que se arrepender. A gente só é perdoado quando a gente tem um arrependimento genuíno. 1 João capítulo 1, versículo 9 vai dizer o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O nosso problema é que às vezes a gente não confessa, a gente não chega e admite para Deus. A gente fica com aquele negócio de, ai não, mas Deus conhece os meus pensamentos, e acaba nunca falando nada, o que acaba não resolvendo o problema, entendeu? Esse negócio de a gente cair, ficar caindo no mesmo erro várias vezes é porque a gente não se arrependeu genuinamente. Né? Às vezes a gente pega, a gente sabe que a gente tá fazendo errado, só que a gente ainda não aprendeu a abominar o pecado, sabe? O arrependimento é aquele negócio que sente essa aversão ao pecado quando a gente se arrepende genuinamente. Aí a gente pensa, todas as vezes que a gente vai fazer isso, a gente fica aquele sentimento de culpa e tudo mais, porque a gente já se arrependeu. O único problema é que a gente não confessou pra Deus, o que eu acabo entrando em outra pergunta que vocês fizeram. Lê, confessar os pecados é essencial para ser salvo? E sim, galera, confessar os pecados é essencial, tanto falar para Deus, tanto falar contra as pessoas. Às vezes a gente fica nessa de, ai meu Deus, eu não vou falar sobre os meus pecados contra a pessoa, porque, ai, eu tenho medo da fofoca, o que as pessoas vão pensar de mim? Porém, em Tiago 5,16 vai dizer o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Quando eu confesso para meu irmão, eu sou curado de todo e qualquer trauma, sequela e muitas vezes até culpa que eu sinto por conta daquele pecado. E principalmente quando a gente vai confessar, por exemplo, com alguém que te discipula, o que é muito importante porque ninguém pode andar sozinho, muitas vezes a pessoa já pode ter passado por isso. Então, por exemplo, você tem problema com pornografia, e daí você vai e a mulher que te discipula, se você for uma menina, claro, ela vai falar assim pra você, nossa, eu já passei por isso, eu posso te ajudar a como sair dessa, como me libertar desse vício, entendeu? Então é por isso que é tão importante a gente confessar uns aos outros esses pecados. Inclusive eu tenho um destaque no meu Instagram falando só sobre isso, se você quiser saber mais. Aproveitando o gancho, já que a gente falou sobre pornografia, já vou entrar numa pergunta aqui que vocês me fizeram, que é: masturbação é pecado? Vocês me perguntam muito sobre isso, né? Eu já dei algumas deixas. E às vezes as pessoas não entendem eu acho que seja falta de leitura da Bíblia mesmo. Porque a gente acredita que, talvez só sexo antes do casamento que seja pecado. Porém, a masturbação também é um pecado, porque é uma deturpação do sexo, que acaba muitas vezes gerando um vício. Muitas vezes não, né, gente? É batata, né? Acaba gerando um vício em você que provavelmente vai prejudicar muito a área sexual do seu casamento futuramente, sabe? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente acaba domesticando o nosso pecado. Meu pastor esses dias deu um exemplo que fez muito sentido pra mim, que eu queria compartilhar com vocês. Tem muita gente que tem esse costume de domesticar, ter como animalzinho de estimação, uma cobra, né? Aquelas cobras que no começo são super pequenininhas. E muitas vezes nossos pecados representam isso. A gente acaba olhando pra eles e fala, não, a hora que eu quiser eu consigo conter ele, eu consigo parar. Inclusive com vícios, por exemplo, cigarro. Muita gente fala assim, não, mas a hora que eu quiser parar de fumar, eu paro, é super fácil pra mim. Só que a cobra, ela vai crescendo ao longo do tempo, e o nosso pecado também. Até que chega um momento que ele pode ficar até muito maior que a gente, e na primeira oportunidade que ele tiver, ele pode nos matar. E isso acontece com qualquer vício que a gente tem. E inclusive eu fico muito feliz quando vocês me fazem esse tipo de pergunta. Eu recebo muitos directs de vocês e falando assim, Lê, tô caindo muito nisso, o que eu faço pra mudar? Porque vocês estão seguindo o que está escrito ali em Romanos 12:2, que inclusive já poderia servir de gancho para a primeira pergunta que a gente fez hoje, que é, eu caio muitas vezes no meu pecado, o que eu devo fazer? Que está escrito assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E uma pergunta que vocês me fizeram e que vocês me fazem bastante é: toda vez que eu assisto filme de terror eu fico angustiada. Afinal, é pecado assistir filme de terror ou não? Tem muita pergunta desse tipo, é pecado ou não é, no meu Instagram. Eu aconselho vocês a lerem a Bíblia, porque lá vocês vão ver o que é pecado e o que não é, também o que convém e o que não convém. E aí eu já vou responder a pergunta da menina falando sobre filme de terror, afinal é pecado ou não é. Em 1 Coríntios 10, no versículo 23, vai dizer o seguinte: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. A gente deve analisar o que a gente está consumindo para ver se isso está edificando ou não.
Em Mateus 6:22 diz o seguinte: os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Então, assim, a gente deve analisar o que a gente está colocando diante dos nossos olhos, né? Se você só tá assistindo o filme ali do demônio, assim, provavelmente você tá dando uma brecha, você tá abrindo uma brecha, brecha. Você tá abrindo uma brecha ali pro inimigo ficar colocando medo no seu coração, né? Então, assim, isso não serve só pra filme de terror, mas tudo e qualquer filme. Vocês perguntam bastante sobre música circular também. É pecado ouvir música circular? Você deve analisar se isso tá te edificando de alguma forma, se tá te corrompendo e abrindo brechas ali na tua vida espiritual. Eu poderia fazer até um vídeo só sobre isso, de tanto que vocês me perguntam. Eu acredito que é uma das maiores dúvidas ali no mundo cristão sobre chamado. Olha só, como descobrir o teu propósito ou chamado? Ultimamente ando muito presa nisso, não sei qual é o meu. Então, galera, antes da gente descobrir qual é o nosso chamado, a gente deve descobrir quem nos chamou. Tem uma passagem que eu gosto bastante, que tá lá em Mateus 16, no versículo 13 adiante, que é quando Jesus chega para os seus discípulos e pergunta: o que a galera tá falando sobre mim por aí? Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí os discípulos falam: tem uns que estão falando que você é Elias, ou algum dos profetas e tudo mais. Só que Jesus não era essas pessoas, né? Então ele pergunta assim: mas e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? E aí Pedro chega para Jesus e fala: tu é o Cristo, filho do Deus vivo e tal. E Jesus, como recompensa por Pedro saber quem Jesus é, ele vai dizer o seguinte: eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, assim, quando você quiser descobrir o seu chamado, né, para que você veio ao mundo, você pode primeiro descobrir quem Jesus é, porque automaticamente ele vai te dizer quem você é, para que você veio ao mundo, qual o seu propósito aqui. A gente deve partir do ponto que Jesus já diz ali em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho e tudo mais. A única diferença é em que área eu irei atuar para isso, sabe? Porque tem gente que foi chamado para fazer missões, né? Tem outras pessoas que foram para fazer aqui na sua região local, tudo mais, ou influenciar pessoas através da internet, que também serve. Cada um tem a sua área. Afinal, um corpo não pode ser feito só de braços ou só de pernas, por exemplo. Cada um tem que ter uma função. Não tem a ver com número, com demanda. Tem a ver com propósito, se você está fazendo o que Deus te chamou para fazer. Indo para outra pergunta agora. Eu posso começar a ter uma vida com Deus agora? Tem muita coisa que eu preciso mudar, mas não consigo. Jesus, ele diz pra gente: vinde como estás, porque ele que vai nos purificar. A gente tem essa mania de: não, eu tô muito cheio de pecado, não tem como eu falar com Jesus agora. Deus, ele vai se escandalizar com os meus pecados. Só que Deus não vai se escandalizar com os seus pecados. Até porque ele sabe que a gente não consegue sair dele sozinho. A gente nunca vai conseguir vencer algo sem a ajuda dele. Afinal, ele foi o único que conseguiu vencer o pecado. Jesus, ele morreu para que a gente fosse salvo, para que a gente pudesse ser perdoado. Então, a única coisa que a gente precisa fazer é só ir. Você já chega já confessando, entendeu? Daí você já é perdoado, você já começa ali o lance do chamado pra você descobrir quem você é e fica tudo numa boa, entendeu? Então, sim, você pode chegar pra Deus como você tá. Você não precisa ter medo de: não, eu tô muito cheio de pecado, Deus, ele não vai me perdoar agora porque eu peco muito. Afinal, você vai estar indo pra pedir uma ajuda, entendeu? Você vai estar chamando Jesus pra entrar na sua vida, pra que assim ele possa mudar as coisas e começar uma história muito legal. Como eu faço para ter mais intimidade com Deus? Tenho muita vontade, mas não sei por onde começar. Então, gente, vocês me perguntam bastante sobre devocional, sobre como ser mais íntimo de Deus. Então, eu já vou aproveitar e responder essa pergunta que eu acho que com certeza é a que ganha lá no meu Instagram, que vocês me fazem bastante. Funciona basicamente assim. Para você ser mais íntimo de alguém, você tem que passar mais tempo com ela. Então, por exemplo, como você conseguiu ter uma melhor amiga? Porque você passou muito tempo com ela, você conversou muito com ela, você sabe bastante sobre ela e ela sobre você. E com Jesus, gente, é a mesma coisa. Afinal, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, entendeu? Então é mais simples ainda. O que falta na gente é ter ousadia para começar. Porque assim, a gente vai chegar e vai ter uma conversa com Jesus normal. A gente não precisa começar com palavras bonitas, tipo: Senhor, excelentíssimo, maravilhoso, grande Rei eterno. Não precisa, gente. Você começa assim: e aí, Jesus, tudo bem? Eu sou a Letícia. Você começa apresentando normalmente, igual você faria com uma pessoa normal, que vai dar muito certo. Pra gente ir mais profundo, basta a gente começar a se alimentar do alimento vivo, entendeu? Do pão da vida, que é Jesus Cristo. A gente precisa saber quem ele é. E Jesus, ele vai se revelar para nós dentro das escrituras, ali onde fala a história dele, a história do mundo, pra gente conhecer quem Deus é. A gente consegue descobrir o caráter de Deus através da criação. Então a gente vem aqui
e começa a entender quem Deus é, o que Ele fez, o porquê Ele fez, como Jesus se portava, para que a gente possa se tornar cristãos de verdade, porque o significado da palavra cristão é imitadores de Cristo. Então, para a gente imitar Cristo, a gente precisa entender o que Ele faz. Então, é basicamente assim, para a gente ter um relacionamento mais profundo com Jesus, mais íntimo. Então foi isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem ideias de quais quadros vocês querem ver por aqui, assuntos, temas. Acho que vai ser algo bem legal. Se vocês gostarem, já curte aqui, comenta, compartilha mais com seus amigos. Se inscreve aqui, né? Pra gente crescer bastante. Me segue no Insta, no TikTok. É tudo Letícia B. Tavares, então é mais fácil. É isso, galera. Um beijo. Fiquem com Deus. Nossa, eu esqueci a palavra, que saco. Perdoar os nossos pecados e nos purificar de todos. Acho que não ficou bom, peraí, vou refazer. Feita e agradável. Ai, eu errei. Essa é... nossa. Lá tá escrito... Que Deus. De novo, você não falou. Desde o começo? Deu coisa de novo, acho que é...